No litoral, o diretor do clube informa Serrano e Luciano que não poderá testemunhar em favor de Paulina, pois presenciou a pulseira dentro da bolsa dela e que ela só não foi presa graças à intervenção da senhora Bracho. Serrano pergunta se Paulina tinha alguma amiga no clube e o nome de Célia é mencionado. Enquanto isso, Célia e Filó partem em direção à rodoviária. Elvira entrega o jornal a Paola, que vê uma foto de Carlos Daniel e Paulina de mãos dadas no tribunal, acompanhada da notícia de que o julgamento foi adiado. Rodrigo informa a Carlos Daniel que Leandro já partiu e ele responde que precisarão encontrar outro supervisor. Rodrigo pergunta sobre Serrano e Carlos Daniel conta que ele e Luciano foram ao litoral em busca de uma testemunha. Indignada, Paula observa a cumplicidade entre Paulina e Carlos Daniel, dizendo que eles agem como dois pombinhos e os chama de sem-vergonhas, acusando a irmã de ter tomado seu marido. Elvira concorda com Paola por querer impedir que Paulina fique impune e Paola comenta que nem mesmo sua suposta doença desperta a compaixão dos dois. Paola então liga para Carlos Daniel pedindo que ele vá até ela para ouvir uma proposta vantajosa para ambos. Curioso, ele pergunta que tipo de proposta ela quer apresentar. Ela responde que é de cunho sentimental, mas ele afirma que isso já não o sensibiliza. Oswaldo reflete que se Paulina o aceitasse, ele se divorciaria de Lourdes para ficar ao lado dela. Carlos Daniel aceita encontrar Paola, mas deixa claro que a enxerga como uma estranha. Rodrigo acredita que Paola esteja querendo o divórcio, mas Carlos Daniel duvida dessa intenção, embora declare que de qualquer forma o divórcio acontecerá. Rodrigo aconselha o irmão a conduzir tudo com discrição e Carlos Daniel concorda, dizendo esperar que a proposta de Paola beneficie Paulina. Rodrigo ainda orienta que ele não se comprometa em nada antes de ouvir o que Paola tem a dizer. Em Cancún, Célia e Filó se deparam com Serrano e Luciano, que querem saber se Célia é amiga de Paulina. Célia confirma e Filó acrescenta que ambas são próximas dela. Serrano se apresenta como advogado de Paulina e também apresenta Luciano. Célia admite que conhece um pouco da história e Filó revela que Paulina lhe contou tudo. Ela afirma que Paola obrigou Paulina a fazer o que fez e diz que estão indo para a capital para tentar ajudá-la. Serrano destaca que Filó também pode ser uma testemunha importante e Célia reconhece que já viu Luciano antes. Luciano relembra que frequentava o clube acompanhado de Paola. Serrano pede que ambas relatem tudo o que sabem sobre Paola e Paulina. Paola confessa a Elvira que precisa retornar à casa dos Brachos para dar continuidade aos seus planos futuros. Quando ouvem batidas na porta, Paola se acomoda na cadeira de rodas e Elvira abre a porta para Carlos Daniel, deixando os dois a sós. Luciano assegura a Célia e Filó que Paola forjou o roubo da pulseira para forçar Paulina a substituí-la. Filó reforça que Paulina lhe contou tudo antes de partir para a capital. Serrano pergunta se ambas estariam dispostas a testemunhar a favor de Paulina no tribunal. Célia quer saber o que devem dizer e Serrano orienta que ela mencione ter visto Luciano diversas vezes no clube, fale sobre a pulseira, o desespero de Paulina e tudo o que souber. Célia e Filó garantem que vão contar toda a verdade para que Paulina conquiste sua liberdade. Carlos Daniel pede que Paola seja breve, pois não se sente confortável ao lado dela. Paola questiona quando ele está pagando a Luciano Alcântara e Carlos Daniel responde que não está pagando nada, ele teria voltado por arrependimento, mas Paola desconfia. Carlos Daniel reafirma sua versão, mas admite que pagaria o que fosse preciso. Paola pergunta se ele se importa tanto assim com Paulina e Carlos Daniel afirma que ela merece tudo de bom. Paola mostra o jornal com a foto de Carlos Daniel e Paulina juntos e diz que agora entende o motivo de tudo. Ela observa que parecem apaixonados, mas acusa os dois de estarem construindo a própria felicidade sobre uma mulher inválida. Carlos Daniel admite que não sente pena de Paola e ela afirma ter dó de Paulina, pois pretende se aproveitar do sacrifício da irmã. Enquanto isso, Willy se irrita ao ver Stephanie sempre com o bebê no colo e sugere que contratem uma babá. Stephanie responde que talvez façam isso quando ele estiver trabalhando. Willy argumenta que os irmãos dela preferem Leandro na fábrica e avisa que se ela quiser que ele abra um negócio ou faça outra coisa, terá que devolver a procuração. Sem dinheiro ele não consegue agir. Stephanie, no entanto, se recusa a entregar o documento. Willy então avisa que não pretende continuar preso naquela casa. Stephanie o chama de covarde, dizendo que ele tem medo de levar outra surra de Leandro e sugere que volte para Pedras Negras. Paula revela a Carlos Daniel que pretende forçar Paulina a se dedicar a ela para sempre. Carlos Daniel, irritado, pergunta até onde ela quer chegar e Paula responde que fez uma proposta para manter o caminho aberto para ele e Paulina.
Carlos Daniel afirma que Paulina é tão digna que enquanto Paola estiver viva, ela não se casará com ele. Além disso, quando isso acontecer, os dois estarão tão envelhecidos que não valerá a pena. Paola ri sugerindo que pode morrer já no mês seguinte. Carlos Daniel indaga o que ela realmente deseja. Paola exige que Carlos Daniel convença Luciano a se retratar e declarar no julgamento que mentiu ao acusá-la. Ela promete que ao fim do processo deixará o país e considerará o divórcio. Carlos Daniel avisa que o divórcio terá que ser concedido de qualquer forma, mas Paola avisa que pedirá uma indenização exorbitante, no entanto ele não se importa em ficar arruinado. Com ironia, Paola comenta que ele mudou muito com ela e Carlos Daniel confirma que antes era um homem fraco de caráter. Ela observa que a usurpadora o fortaleceu, mas ele ressalta que foi Paulina, Paola e a vida que o transformaram. Paola pede que Carlos Daniel reflita sobre a proposta, pois sua situação fará com que as pessoas fiquem do lado dela e não convém um escândalo para os Brátios. Carlos Daniel deixa claro que já não teme o que falam. Paola promete espremer a bondade de Paulina como uma laranja. Enfurecido, Carlos Daniel diz que Satanás ao lado de Paola pareceria uma criança de colo, mas ela argumenta que apenas está se defendendo dos Brátios que a rejeitam, inclusive ele. Carlos Daniel admite que começa a acreditar que ela está desequilibrada, pois é ele quem tem o direito de se sentir ferido, envergonhado e ressentido. Ele ainda não compreende como Paola consegue encará-lo depois de tudo que fez, perguntando de que barro podre ela foi feita. Paola ameaça chamar os médicos e acusá-lo de maus tratos. Carlos Daniel avisa que não voltará a vê-la mesmo que ela esteja morrendo. Com sarcasmo, Paola pede que Carlos Daniel não a deixe sozinha e desamparada, mas ele responde que ela tem o amparo e a companhia do demônio. Paola afirma que ele vai se arrepender, mas Carlos Daniel o desafia a seguir em frente com sua maldade. Paola ameaça enviar uma carta aos filhos dele. Enquanto isso, Oswaldo decide visitar Paulina. Willie confessa a Stephanie que não pretende ficar com ela, mas não vê como partir sem dinheiro. Ela pergunta por que ele não procurou emprego em Pedras Negras e Willie responde que não se casou com uma mulher rica para se matar trabalhando e viver como indigente no interior. Stephanie questiona se ele está admitindo que se casou com ela por interesse e ele afirma que se não soubesse que ela tinha dinheiro, teria permanecido solteiro. Stephanie o chama de cínico, enquanto ele retruca que ela não é bonita o suficiente para fazer um homem perder a cabeça por ela, além disso é chata, ridícula e hipócrita. Ele revela que teve que suportá-la desde a casa dos Brátios, mas ao menos lá viviam com conforto. Stephanie pergunta se ele sente falta do conforto da casa dos Brátios e ele admite que não sabe o que é pior, viver como vivem agora ou aguentar sua santidade intolerável. Stephanie o chama de pior dos canalhas, mas afirma que não quer que o bebê se acostume às brigas. Ele ameaça ir embora e ela avisa que se Willie não trabalhar e se comportar, pode ir embora imediatamente. Paola ameaça enviar uma carta para as crianças revelando que realmente é a mãe delas, não a usurpadora, e dizer que foi Carlos Daniel quem ordenou que a outra mulher a substituísse. Indignado, Carlos Daniel agarra Paola pelo pescoço e avisa que se ela fizer isso, a eliminará com as próprias mãos. Ele se afasta enquanto Paola permanece plena. No corredor, Carlos Daniel alerta Elvira para tomar cuidado com Paola e afirma que o veneno daquela serpente é fatal. Elvira vai até o quarto de Paola para checar seu estado e Paola pede que ela ligue para Paulina. Elvira responde que não acha prudente, mas Paola insiste. Na cela, Paulina pensa em Carlos Daniel quando Eulália avisa que Paola está ao telefone. Preocupada, Paulina corre para atender e Paola finge estar chorando. Piedade termina uma oração em seu quarto quando Carlos Daniel chega e conta que quase matou Paola. Piedade questiona o motivo da visita e Carlos Daniel explica que Paola propôs que ele convencesse Luciano a se retratar no julgamento, prometendo que partiria do país e concederia o divórcio em troca. Piedade comenta que isso não justifica a vontade dele de matar Paola, mas ele revela que ela ameaçou mandar uma carta aos filhos dele dizendo que é a verdadeira mãe e não Paulina. Paola continua fingindo o choro e afirma a Paulina que está sozinha no mundo e Paulina responde que sempre terá ela. Paola diz que deve estar louca para acusar a irmã só para voltar para uma casa onde não é bem-vinda. Paulina garante que sempre estará ao lado de Paola, que sorri satisfeita. Oswaldo implora para Emiliana convencer Paulina a recebê-lo. Paola mente a Paulina que considerará o divórcio a Carlos Daniel para que ela possa se casar com ele, mas Paulina jura que não se casará nem irá para a casa dele. Paola afirma que não quer seu sacrifício, admitindo que isso é cruel. Paulina assegura que Paola é uma mulher infeliz e promete ajudá-la. Paola finge pedir perdão e Paulina perdoa de coração, prometendo visitá-la.
Quando desliga, Paola gargalha e promete transformar Paulina em sua escrava. Piedade aconselha Carlos Daniel a avisar Lalinha para impedir que a carta de Paola chegue às crianças e pede que ele evite contato com Paola para evitar uma tragédia. Carlos Daniel ressalta que se Paola morresse tudo acabaria. Piedade lembra que ele iria preso e questiona o que seria dos filhos, lembrando que eles já sofrem por Paulina estar presa. Ela conta que Serrano ligou avisando que já está na capital. Emiliana informa a Paulina que Osvaldo veio visitá-la e, para a surpresa de Emiliana, Paulina aceita recebê-lo. Paulina avisa Osvaldo que da próxima vez não o receberá e ele afirma que quer o perdão total dela. Piedade e Carlos Daniel solicitam a Lalinha que entregue as correspondências diretamente a eles e alertam que se chegar alguma carta de Paola, as crianças não podem saber do conteúdo. Lalinha os tranquiliza. Osvaldo admite que valoriza Paulina a cada dia e se arrepende de todo o mal que lhe causou. Paulina não consegue negar que o amava. Osvaldo acredita que ela ainda possa amá-lo, mas ela garante que não. Ele afirma que se ela o amar, se divorciará de Lourdes para ficar com ela, deixando Paulina chocada. Paola finalmente fala com Luciano e o chama de sem vergonha. Osvaldo promete entregar tudo o que tem e sua vida a Paulina, mas ela pede que ele a deixe em paz para sempre, dizendo que seu arrependimento não importa. Ele insiste que ela acredite que está decidido a se divorciar e Paulina questiona sobre o dinheiro de Lourdes, mas ele garante que abriria mão de tudo para ficar com ela. Paulina responde que sua decisão será sempre não. Ele solicita uma chance para provar seu amor, mas Paulina deixa claro que o amor que sentia por ele morreu. Osvaldo comenta que Paulina perdoa a irmã que tanto a prejudicou, mas não a ele. Paula indaga Luciano sobre o valor que recebeu para testemunhar contra ela no julgamento, mas ele assegura que não recebeu nada, embora Paola continue descrente. Luciano declara que retornou para defender alguém inocente. Paola propõe pagar o triplo do que ele está ganhando para que ele mude seu depoimento e alegue que está sendo coagido a acusá-la. Luciano enfatiza que mudou e que não se venderá novamente, porém Paola afirma que pessoas como ele jamais mudam. Luciano ameaça encerrar a ligação, mas Paola promete oferecer $100 mil se ele retirar suas declarações na audiência. Ele recusa e Paola insiste em oferecer 150 mil. Luciano explica que se casou, será pai e está tentando proteger a irmã dela. Paola o chama de verme repugnante e acusa Paulina de tentar roubar seu marido em sua casa, mas Luciano relembra que foi Paola quem abandonou o marido. Paola assegura que ele terá dinheiro para o filho se retratar, mas Luciano rejeita, dizendo que ela está desperdiçando seu tempo. Ele afirma que confirmará suas palavras com outras testemunhas, garantindo que Paulina será libertada, enquanto Paola enfrentará a vergonha de seus atos. Ele reafirma ser um homem diferente e determinado a honrar sua família e seu lar. Paola fica enfurecido quando Luciano desliga em sua cara. Por telefone, Serrano informa a Carlos Daniel que Célia e Filó aceitaram depor a favor de Paulina e avisa que o julgamento deve durar de 2 a 3 dias. Carlos Daniel não se importa desde que Paulina esteja livre. Osvaldo pede que Paulina aceite sua amizade para continuar a visitá-la, mas ela admite que se incomoda com a repetição das mesmas palavras. Ele promete não procurá-la mais e tentar conquistar seu afeto discretamente, afirmando que seu arrependimento é verdadeiro. Ele garante que se Paulina for condenada, terá sua proteção e, se ficar livre, seu auxílio. Paulina questiona se isso será feito considerando a esposa dele. Osvaldo afirma que trabalhará por ela e buscará um bom caminho. Paulina aceita a amizade de Osvaldo, que promete voltar para vê-la. Ela se despede com um aperto de mãos, diz que ele pode vir quando quiser e vai embora, deixando Osvaldo em prantos.